Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Sobrevivendo à física, tá? Bem pessoal, eu não vou ler tudo isso aqui para não perdermos tempo, ok? Mas quem quiser pode dar pausa e fazer a leitura, ou também pode ler na descrição. Mas o texto é sobre, as questões é sobre o texto, né? Sobrevivendo com a física, certo? Só colocar aqui no início do contexto, né? Que Pedro, Tiago e João vão para casa conversando sobre a aula do novo professor de física que possui conhecimentos sólidos e consistentes sobre física e a produção do conhecimento científico, né? Que é basicamente esse o contexto em si da questão, né? Mas bem, vejamos aqui, ó. Número 1. Pedro gosta de física principalmente porque pode fazer muitos cálculos. Bem, na linha 18, né, antecedendo a 17 aqui, Pedro fala: eu gosto de física, mas às vezes tem muitos cálculos e não sabemos qual a utilidade dela. Bem, isso aqui dá a entender esse mas, né, de que a ideia é contrária, né, ao gostar de física. Ele gosta, mas tem muitos cálculos, logo ele não gosta dos cálculos. Então esquece o número 2. Interpretação fácil. Bem, o trecho, a física era a coisa de um gênio que faz tudo sozinho, na linha 3, né? Que é aqui. Até hoje eu pensava que a física era a coisa de um gênio que faz tudo sozinho, comenta Tiago. É inconsistente com a visão atual sobre a produção de conhecimento em física. Pois bem, é sim inconsistente, a 2 está correta, né? Pois o que ocorre, né? Desde tempos, a física sempre acabará sendo, na verdade, uma construção coletiva, né, de vários pesquisadores que vão basicamente o quê? Juntando ideias, né, para formular, né, uma teoria bem consistente. Tá? Pode-se pegar o exemplo de Isaac Newton, né, embora não seja aqui do nosso século, né, ele não criou as leis simplesmente sozinho, mas ele se apoiou, né, em outras pesquisas já feitas por Galileu, Copérnico, Kepler, né? Tanto que a frase dele, se enxerguei mais longe é porque subi em ombros de gigantes, certo? Então, desde então, a física sempre foi uma construção coletiva, né? Claro que um ou outro se destaca por conseguir, né? Como eu posso dizer, juntar tudo, assim, vamos dizer, né? Conseguir unir todas as ideias para conseguir reformular, né, tornar consistente a teoria, certo? Bem, número 4. O trecho, as explicações vão se modificando com o tempo. Na linha 8, significa que o conhecimento produzido na física tem pouca validade, pois muda constantemente. Bem, na linha 8, tá? As explicações vão se modificando com o tempo, permitindo compreensão mais profunda dos fenômenos físicos, né? Que é o que está, que é o entendimento real sobre a ideia da filosofia da ciência, né? O que acontece é que nenhum conhecimento é não consistente, mas nenhum conhecimento é totalmente verdadeiro e imutável, né? Na verdade, o conhecimento ele vai mudando à medida que vai se descobrindo outros, né, outros fenômenos, outros problemas. Só que essas modificações elas não alteram, né, os conhecimentos já anteriores. Pelo contrário, na verdade, eles de certa maneira melhoram, se aprofundam mais em cima. Né? Então a 4 está errada. E a 8, o trecho, compreensão mais profunda dos fenômenos físicos, que eu acabei de sublinhar também, linhas 8 e 9, significa que o conhecimento produzido na física é verdadeiro e imutável. Bem, o que eu acabei de falar que não ocorre, né, o conhecimento não é verdadeiro, não é não a ideia de verdadeiro de é falso que a física explica, mas não é verdadeiro de não é a verdade absoluta, né? A verdade, a ideia da física é sempre trabalhar com modelos para a gente não ter um determinismo, saber exatamente tudo o que está acontecendo, mas na verdade de conseguimos ter uma compreensão do que acontece com o mundo, né? E a ideia de imutável também está errada, pois a física ela sempre vai mudando, até mesmo quando vai sair de uma área para outra, por exemplo, mecânica newtoniana e a mecânica quântica, por exemplo, são duas áreas da física, mas que cada uma trata
né, a matéria de uma forma diferente, uma mais aprofundada, mecânica quântica, pois está trabalhando com partículas, né, quanto a mecânica newtoniana, corpos macroscópicos, que daí não tem o porquê ter esse aprofundamento. Então, de uma área para outra já ocorre alguma mudança de certo modo, né? E bem, 16. O trecho para a produção do conhecimento em física, interesse é fundamental. Linhas 16, 15 e 16. Né? É mesmo, lembrei que o professor disse que para a produção do conhecimento em física, interesse é fundamental. Né? Significa que um dos motores fundamentais da produção do conhecimento em física é o interesse do pesquisador em explicar determinado fenômeno físico. Bem, esse aqui está correto também, né? Pois uma das ideias é que na física em si, na produção de conhecimento, não existe a neutralidade do cientista, né? O cientista ele não consegue se pôr neutro àquilo que ele está estudando, né? Muitas vezes tem uma questão pessoal, muitas vezes tem até mesmo questões metafísicas, assim dizendo, às vezes até religiosas, usadas para servir de motor de arranque para o estudo ou a pesquisa de algum determinado fenômeno, né? Por exemplo, Albert Einstein, né, ele formulou a ideia do efeito fotoelétrico, pensando como a luz se comportando como partículas, que é os fótons que a gente conhece hoje, mas como uma teoria de unificação, de que tudo deveria ter o mesmo comportamento, né? Então não era nenhuma ideia mais lógica dele, mas sim uma ideia, uma crença mais puxada para um lado ideológica dele, religiosa, melhor dizendo. Né? A ideia de unificação, que para ele tudo deveria se comportar da mesma maneira. Né? Então ele partiu dessa ideia. Ou até mesmo Copérnico, quando lançou a teoria de que o Sol estava no centro do universo. Né? Ele fez isso, pois para ele o Sol, denominado astro-rei, que era a fonte de calor e luz, né, para nós, era basicamente, teria que ser o centro do universo. E por que não, né? Se ele é o astro-rei, certo? Então, muitas ideias vêm, às vezes, de questões não lógicas, não físicas, né? Então, de certa forma, sim, o interesse é fundamental. Não o único ponto, não. Não o único motor, né? Mas também é uma parte importante. Então, ficamos com 2 e 16 como resposta. Ou seja, resposta 18. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer coisas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.